Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tem certeza que os praticantes de Tai Chi soltam Hadouken quando não tem ninguém vendo. Eu sou Yuri Motoyama e estou aqui com o meu parceiro do crime, Gilmar Esteves. Fala, galera. E o nosso convidado que vai hoje abrir o jogo, falar tudo do Tai Chi Chuan e confirmar pra gente que eles soltam Hadouken quando eles estão escondidos, não tem ninguém vendo. Samuel Ribeiro. Perigosíssimo Samuel Ribeiro. Fala, galera. Satisfação tá aqui de novo. Boa. Samuel, pra quem não conhece, não lembra, na verdade, ele gravou um podcast que teve muita repercussão positiva, que foi Dieta da Informação. Se você não ouviu esse podcast... Tem que ouvir. Você tem que voltar lá e ouvir, porque você vai conhecer a história do Samuel, né? A gente vai puxar aqui um papo, mas nossos ouvintes já conhecem ele. Mas se você quiser conhecer a história dele, saber como que ele entrou na educação física e muito mais, volta lá no Dieta da Informação. Eu vou deixar o link do episódio aqui na descrição também. E aí você vai ouvindo o episódio completo, que também tá muito, muito bom. E não está desatualizado. Eu acho que aquele episódio, Samuel, nunca vai se desatualizar, né? Ah, não, com certeza. Aquilo ali a gente tem que continuar debatendo sempre, né? Ainda mais nessa situação que a gente tá vivendo ainda. É verdade. Então, antes de começar, vou deixar aqui alguns recados. Você já deve ter percebido que já há algum tempo existem algumas empresas que estão trabalhando junto com o 4 de 15, que estão apoiando junto o 4 de 15. E é muito importante que você, ouvinte, se você gosta do 4 de 15, se você acredita que a divulgação científica, o trabalho que a gente faz, pode de alguma forma engrandecer a profissão, pode de alguma forma melhorar a promoção de saúde, apoie também essas empresas. E como a gente faz isso? Se mostrando presente. Então, às vezes você entrar numa rede social, curtir o trabalho da empresa, né? A gente vive muito aí no mundo de redes sociais e a nossa presença acaba sendo muito importante. Por isso que eu falo, né? Geralmente, quando você segue perfis que postam coisas que você não concorda, você tá dando um apoio gigantesco para aquele perfil, né? O seu like, a sua visualização, o tempo que você gasta olhando lá uma postagem de um blogueiro ou de alguém que você não concorda, que fala lá alguma pseudociência, esse tempo, por mais que você critique ele posteriormente, esse tempo agrega, esse tempo faz essa pessoa, faz esse perfil se tornar mais popular. Então você está ajudando a pessoa. E se é para gastar tempo ajudando, então vamos ajudar empresas, vamos ajudar pessoas que apoiam a produção de conteúdo. E eu quero trazer para vocês os nossos apoiadores nesse episódio, que é a Centauro. Então a Centauro tá desde o final do ano passado e esse semestre todo aqui junto do 4 de 15, dando uma força pra gente, pra esse conteúdo chegar até você. E também a gente tem a Estácio Educacional. E hoje eu quero deixar aqui um recadinho da Estácio pra você que tá interessado em fazer uma pós-graduação, tá? Então, se você já tá pensando em fazer alguma pós-graduação e você se interessa pelo formato à distância, a Estácio tem duas modalidades, que é online ao vivo, para você que quer lá estar presente na aula, participar, perguntar junto com o pessoal, né? E também a modalidade EAD, que é para aquelas pessoas que às vezes têm uma rotina mais atribulada, não quer ter um compromisso fixo com o horário e quer assistir as aulas e estudar no momento que achar melhor. Se você está pensando em fazer uma pós-graduação à distância, a Estácio está com uma promoção que foi prorrogada, aonde ela tá dando 65% de desconto para quem fizer a matrícula até o fim deste mês de junho, 30/6/2022. Quem acompanha os perfis do 4 de 15 viu que eu postei lá um cupom de desconto de 65% que valia por uma semana. Como muitas pessoas acessaram esse cupom, eles decidiram prorrogar até o final do mês de junho. Então, para quem não ouve o 4 de 15 no lançamento, tá ouvindo isso aqui em 2050, esquece. Mas se você tá ouvindo aí ainda no mês de junho, você tem que completar a sua matrícula até dia 30/6/2022. E é completar a matrícula, tá? Não é só entrar no site lá e fazer o cadastro. Completar a matrícula, aí você vai usar o cupom 4 de 15.
4D com letras e 15 com o número 15. Coloca tudo em maiúsculo e aí você vai ter 65% de desconto em todas as mensalidades, no seu curso inteiro. Gente, 65% é mais da metade do desconto do valor da mensalidade. Então, para você que está pensando em fazer uma pós-graduação, se especializar para já começar o ano que vem aí com alguma coisa no seu currículo extra, algum conhecimento a mais, essa é uma oportunidade que vai até o final desse mês. E aí, usando o cupom 4 de 15, você tem 65% de desconto. Beleza então, gente? E para não deixar de passar em branco, sempre é legal a gente lembrar que a avaliação que vocês estão dando pra gente lá no aplicativo do Spotify está ajudando muito o 4 de 15 nos posicionamentos lá entre os podcasts da área de treinamento físico, saúde. Então, quem ainda não fez isso, eu vou pedir encarecidamente, dá uma forcinha pra gente lá, se você achar que a gente merece, taca ali lá 5 estrelas no aplicativo do Spotify, porque isso também é uma forma de ajudar a gente bastante, tá bom? Então, vamos embora lá pro primeiro bloco. Bora! Você que trabalha com personal trainer ou presta algum serviço cobrado por hora de trabalho, sabe quanto vale sua hora de trabalho? Você não se sente seguro na hora de passar o valor do seu serviço? Então chega de sofrer com esses problemas. Temos um produto oferecido na plataforma Hotmart que combina algumas fórmulas de precificação de serviços com tabelas de controle financeiro em uma planilha que vai te ajudar a saber exatamente quanto cobrar por sua hora de trabalho. Além de ter acesso à planilha, você vai fazer um mini curso onde vai aprender a organizar suas finanças pessoais e dar um up na sua vida profissional e financeira. Tudo isso por R$19,90. Link para o curso está na postagem ou acesse a plataforma Hotmart. Samuel Ribeiro, ele é mestre em Educação Física, especialista em jornalismo científico, graduado em Educação Física e em Ciências Sociais, doutorando em Educação na área de História da Educação. A experiência dele com o Tai Chi Chuan, ele é praticante desde 2009, instrutor certificado pela Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, CBKW, desde 2011. Samuel, eu já ouvi gente falando Kung Fu sem o G. É o jeito certo de falar? Kung Fu. Mas assim, fala... acho que tem várias formas de falar, né? Acho que no chinês eles falam Kung Fu, né? Mas a gente lê o G aqui, né? Pode falar Kung Fu, Wushu, Kung Fu, tá tudo certo. Tá bom, tá bom. Ele participou de vários campeonatos nacionais e alguns campeonatos internacionais de Tai Chi, a gente vai falar sobre isso, com destaque pro primeiro campeonato mundial de Tai Chi Chuan em Chengdu. Falei certo? Chengdu, mas tá bom. Chengdu, na China, em 2014. E ele trabalhou alguns anos como monitor na extensão de Tai Chi lá da Unicamp, coordenada pelo Centro de Estudos de Artes Marciais Chinesas, CAMC. Vocês leem isso de algum jeito? CEANC. Pode falar CEANC que tá certo. Boa, CEANC. E tem experiência com aulas particulares e oficinas. Muito bom! Samuel, conta aí pros nossos ouvintes, desde aquela época que a gente gravou, como que tá aí tua vida, o que você tá fazendo agora, você tá se aventurando em algumas coisas. Eu já vou deixar aqui também a minha reclamação, que o corpo não está mais, o podcast Corpo agora está descansando. Toda hora que eu peço pra atualizar lá e eu não vejo o cast do corpo, eu falo, pô, Samuel não tá gravando. Você deu uma pressionada forte nele agora nessa gravação, viu? Não dei, Samuel? Olha a pressão pra bater o pênalti agora. Não, gente, o projeto do corpo acabou por enquanto, né? Futuramente eu pretendo retomar alguma coisa de comunicação na mesma linha do corpo, mas eu tô naquela grande aventura chamada tese agora, né? Ou devia estar, né? Assim, essa coisa da pandemia deu uma embaçada na minha tese, tô um pouco atrasado, mas tô na correria aí pra tentar fazer a minha pesquisa, né? Nos próximos anos. Tô nessa, né? Fazendo a tese, lendo, escrevendo, tentando publicar e bola pra frente. Você tá... Agora como você tá trabalhando, você tá conseguindo ficar em casa nessa pandemia aí, deu uma atrapalhada nas tuas aulas, como que você tá fazendo?
Pô, minhas aulas de Tai Chi a gente acabou interrompendo, né? E de comum acordo com o grupo, né? Eu não era minha ocupação principal trabalhar com Tai Chi ultimamente, eu tava mais me ocupando da pesquisa, né? Fazendo o projeto do corpo antes. Mas aí eu com o grupo a gente optou, né? Todo mundo muito preocupado com a questão da pandemia, a gente optou por suspender as aulas por enquanto. E no futuro a gente retoma, né? Com tranquilidade, o pessoal tá praticando em casa, a gente se conversa pelo WhatsApp. Legal. E eu tô trabalhando no EAD agora, né? Então, peguei uma bolsa de trabalho da Univesp, né? Tô levando paralelamente com a minha tese. Bem tranquilo, assim, trabalho de casa, então... Tô numa situação muito privilegiada, né? Em comparação com a maioria das pessoas aí. Cara, isso é uma coisa que você falou agora, né? Que os teus alunos de Tai Chi, eles praticam em casa, né? Uhum. Cara, eu acho isso uma das maiores vitórias como professor. Você desenvolver... É sério, cara. Você desenvolver a autonomia do teu aluno, dele conseguir seguir com a prática que ele gosta de maneira independente, sabe? Não deixar a pessoa presa, né? Eu sempre achei... Eu acho isso fantástico, cara, assim, porque tem muito professor que quer que o aluno seja preso a ele, né, discípulo. Não, se você não estiver perto, você não vai treinar, sabe? Putz, eu acho muito legal isso, cara, muito legal mesmo. Fico muito feliz. Um abraço e um salve pra todos os alunos do Samuel. Vamos pôr esse podcast pra eles ouvirem, né? Como com certeza, lição de casa, vou mandar lá Samuel. pra eles. Lição de casa, fala, galera, lição de casa. Antes da gente passar aqui para nosso jogo surpresa, fiz um jogo surpresa legal pro Samuel aqui. Olha, eu tenho um espaço aqui pra gente deixar alguma indicação sua. Alguma indicação pros nossos ouvintes. E altamente de surpresa, porque eu esqueci de avisar ele que ia ter isso. Não, bora. Imaginei já. Mas então o cara é antenado. Tem alguma coisa legal que você tá fazendo aí que você queira compartilhar com o povo, certeza. Eu vou recomendar 2 coisas, pode ser? Pode. Ó aí, tá vendo? Ó, o cara tava com dúvida, agora já vem com 2. Então assim, eu vou recomendar um podcast que chama Pelo Avesso. Pelo Avesso. Pelo Avesso. É um podcast narrativo aí que fala da história da eugenia no Brasil. Nossa, a primeira temporada deles foi isso, né? Então, pra quem gosta de história da educação física, é uma boa também, né? Porque o desenvolvimento da educação física aqui no Brasil tem tudo a ver também com esses debates médicos, né? Dos higienistas, né? Do pensamento eugênico. Então, é uma boa pegada. É um podcast super, super bacana, novo. O pessoal chegou aí agora e produzem super bem. E a segunda recomendação, que tem a ver com o nosso tema, pra quem quiser ver uma pataquada aí de fantasia relacionada a Tai Chi, tem um filme chamado O Homem do Tai Chi. Acho que esse é o nome em português, né? Em inglês é antigo? Não é. Acho que deve ter menos de 10 anos. The Man of Tai Chi, alguma coisa assim. Tá. É com o Keanu Reeves. Então, eu sei qual que é esse filme, pô. É bom pra caramba. Eu sei qual que é também, mas eu não assisti ainda. Porrada com Tai Chi Chuan. Puta, que combinação legal. Você sabe, Samuel, que o primeiro contato que eu tive com o Tai Chi foi nos filmes antigos de Kung Fu. Que eu assistia muito filme, né, antigo, aqueles filmes bem, quando eu falo antigo, gente, eu sou nasci em 1981. E aí tinha uns filmes de luta assim, né, que eu adorava aqueles filmes de luta chinês, pá. E de repente, todo filme tinha um cara que era bêbado, que lutava pra cacete, que lutava aquele estilo do bêbado lá, não tem? E tinha um cara do Tai Chi que ninguém dava nada. O cara ficava só lá e o cara arregaçava todo mundo, cara. Sempre tinha esses 2 personagens, cara. Não é meu caso. Deixando claro aqui. Mas a minha pergunta surpresa, na verdade, não é uma pergunta surpresa, é um jogo surpresa. Que eu, pensando nisso... Samuel, tu assistia esses filmes antigos também? Pô, assisti alguns. Faz tempo que eu não vejo, mas gostava. Na tua infância assistia? Infância, adolescência. Jet Li. Então, eu assisti vários, hein? Um campeonato aqui. Eu separei aqui 8 atores desses filmes antigos. E eu vou colocar aqui um campeonato e você vai ter que decidir quem ganharia um embate real entre o sorteio que eu vou fazer aqui. Então vai. Você que vai decidir o campeão dos filmes de luta da década de 80, hein? Então vai. Bora. Vamos lá. Vou sortear aqui, ó. Steven Seagal contra Bruce Lee, cara. Quem que ganhar isso aí? Vai ter que ser o Bruce Lee. Apesar do Steven Seagal mandar super bem, mas vamos de Bruce Lee. Bruce Lee tem uma aura, né, cara? Desrespeito até eu deixar ele perder de primeira, né? Outro nível, Isso foi desleal. Agora, a gente tem... Jack Chan contra o Bud Spencer. Sabe quem é o Bud Spencer?
Putz, eu não tô lembrando não. Quem que é? Também Cara, não. tinha um filme antigo que era um gordão e um magrinho. E o Bud Spencer era o gordão, que ele dava uns tapas na cara da galera assim, ó, pá, a galera voava, um filme de Velho Oeste. Vocês não lembram? Putz, eu não lembro não. Cara, vocês vão lembrar. Vou mandar um link Infelizmente aqui, pro Bud Spencer, então, ele vai tomar um cacete do Jackie Chan. Boa. O Bud Spencer dá um tapão, mano. Ele tem um tapa forte, ó. Vou pôr aqui no link. Certeza que vocês vão lembrar. Clica no link depois aqui. Mas o Jack Chan ganha, né? Mesmo sem se lembrar dele. Ganha. Jackie Chan. Wesley Snipes contra o Van Damme. É uma luta equilibrada, hein? Olha. Vixe Maria. É Eu tô pensando em luta aqui, né? Se eu fosse pela simpatia pelo ator, eu ia no Wesley. Mas como eu tô pensando em luta, dá a vitória pro Van Damme. Van Damme? É o Frank Dá a Dukes, vitória pô. pro Van Damme. Ô, Wesley Snipes é uma raça, hein, cara? E a última aqui, ó, é Chuck Norris e Jet Li. Ah, cara. Putz. Bom, se eu passei o Bruce Lee lá no começo, agora o Chuck Norris tem que ganhar, né? Tem que ganhar? Claro. Chuck Norris. O Jet Li é invocado. Ele tem uma cara de invocado. Eu teria medo de lutar com o Jet Li. Aquele pela filme cara dele que é o... Não, quem vê cara não vê muque. Não. Aquele o confronto, cara, aquele filme dele é sensacional. Bom, hein? Ah, vários filmes dele são irados, né, cara? Vários, cara. Eu gostava do Beijo do Dragão, lembra? Show também. Que ele era acupunturista, aí ele dava um golpe que ele segurava uma agulha com a boca e colocava a agulha no cara e travava o cara. Agora vamos lá, ó. Pra semifinal. Chuck Norris versus Van Damme. E aí? Van Damme. Chuck Norris também não põe muito medo, não. É pela idade, né? Assim, os dois estão velhos, né? Mas o Van Damme... E o Van Damme dança, né, cara? Ele tem um Isso, quadril soltinho, né? Claro. Luta dançando Deve fazer ainda. pilates. Exatamente, Tá tudo em ordem. Concordo com vocês. E Bruce Lee e Jack Chan, cara. Vixe, aí sai faísca. Eu acho que Bruce Lee. Bruce Lee, não vai ter como. Mas também, Yuri, pô, você não devia ter colocado Bruce Lee, né? Ah, eu tive que colocar, né, cara? O Bruce Seria Lee uma desonra tem se que- eu não colocasse. Aí os ouvintes iam ficar bravos comigo, cara. E agora? Agora ficou fácil. Van Damme contra Bruce Lee. É que é chato dar vitória pro Bruce Lee só porque é o Bruce Lee. Não, Então- ó, se for o Bruce Lee só com o lado direito do corpo, ele ganha do Van Damme, cara. Não, mas na minha história, a ficção é minha, pô. Eu que vou decidir. Eu não sou convidado. Então, se eu sou Boa, convidado, O que vai acontecer? o Bruce Lee chegou cansado na luta da final. E o Van Damme se aproveitou Ganhou. Se aproveitou do momento e num momento de distração do Bruce Lee. Passou a perna nele. E o Van Damme ganhou naquele chute giratório do ar lá, o Roundhouse Isso. Kick, né? Que ele gira Exatamente. assim. Boa. E fez dancinha no final, não fez não? Abriu um espacate. Boa. Boa, então, ó, fiquem bravos aí, ó. Quem queria a vitória do Bruce Lee, fiquem bravos com o Samuel. Mas ele justificou bem. O Bruce Lee, ele se entrega muito nas lutas, né? E chegou cansado. Muito bom, muito bom. Então, feito aqui nosso primeiro bloco, a gente vai agora conversar sobre Tai Chi Chuan. Bora? Bora, vamos lá. Samuel, a gente tem bastante pergunta aqui e eu queria tentar passar por todas as perguntas aqui da pauta, porque, eu tava conversando com o Samuel quando a gente tava pensando na pauta aqui até, Sensei. Todo mundo conhece Tai Chi Chuan. Se você perguntar, é uma coisa que todo mundo conhece, é muito popular. Mas, para aí. Se você perguntar qualquer outra coisa, a pessoa fala, putz, eu não sei, né? Tipo assim, Tai Chi é uma luta? Cara, não sei. É uma dança? Não sei. Tem campeonato de Tai Chi? Não sei. É só pra velhinho Tai Chi? Né? Ninguém sabe responder essas coisas. Então a gente vai desmistificar o Tai Chi Chuan aqui de uma vez por todas. Primeira coisa, é uma pergunta aqui do Léo Rodrigues. E eu tinha muita curiosidade também e o Samuel mandou aqui na pauta. Samuel, dá pra bater em alguém usando Tai Chi? Pode ser usado uma defesa pessoal? Tipo, se eu estiver andando contigo na rua um dia em Campinas, um cara mexer com a gente, tu vai sair dando vários golpes giratória e defender todo mundo e salvar o dia? Aí que tá. Então, ó, olha só. Dá, né? Dá pra você bater em alguém com qualquer coisa, né? Dá pra você treinar um bico na bola no futebol e depois dar esse bico no quadril de alguém, sei lá, né? Mas assim,
O Tai Chi, ele surge como uma arte marcial, mas o perfil de prática dele, ele vai se modificando ao longo do tempo. Então, hoje, dá pra você treinar o Tai Chi pensando em aplicação de combate? Dá, tem lugar que faz isso, principalmente os lugares mais tradicionais, né? Então, desde que você treine bastante pra aplicação de combate, é claro que você vai poder usar, né? Mas é como você pensar no boxe, por exemplo, você vai ter gente que faz boxe pra queimar caloria, né? E não treina com foco em aplicação de combate. Essa pessoa, de repente, ela também pode ser que ela não consiga usar o boxe pra se defender, por exemplo, né? Então, é a mesma lógica. A diferença é que o Tai Chi, a prática dele, assim, tem muita gente que pratica sem ênfase em aplicação de combate. Pratica como uma ginástica, acho que a gente vai falar mais disso. Então, nesse sentido, talvez não dê tanto pra se defender, né? Mas é possível. Mas assim, por exemplo, ó, você deu um exemplo legal. Você falou o cara do boxe que treina boxe faz de conta fazer o cardio. E ele dá soco. E se o cara fizer 10 anos de aula de boxe, mesmo que ele não lute no ringue, ele vai saber dar um soco, né? Porque ele vai aprender a técnica. Se ele precisar se defender na rua, alguma coisa assim, ele vai saber. Se ele for dar um soco, ele não vai se machucar, né? Agora, no Tai Chi, vocês não fazem movimentos de luta? O cara não, sei lá, ele não vai saber, sei lá, dar um golpe, ou dar um empurrão, ou dar uma esquiva meio que, não sei se instintivamente, mas o corpo dele não vai aprender aquele gesto e no momento de apuros ou de uma emergência, será que ele não pode usar aquilo sem querer o corpo e falar, pô, dei um golpe aqui, sei lá? Não, sem dúvida, porque apesar do Tai Chi, a maior parte dos movimentos serem treinados de uma maneira mais lenta, né? Ele dá uma ênfase muito grande na parte coordenativa, na parte proprioceptiva. Então, você tá sempre acostumando a prestar atenção. Olha, isso é uma defesa, um soco tem que ser assim, cuidado com o cotovelo, cuidado com o ombro, não desalinha o teu tronco, né? Várias coisas que você aprende a prestar atenção devagar e que intuitivamente você, em uma velocidade normal, consegue encaixar de uma maneira segura pra você. Então eu acho que sim, tá certo o raciocínio, né? Eu mesmo não sou de briga, nunca gostei de competição de luta com contato, eu sempre gostei mais da parte de apresentação das artes marciais, mas eu tenho alguns reflexos que vêm da prática recorrente de Tai Chi, né? Reflexo de me defender de um soco, de desviar de alguma coisa que tá vindo na minha direção, de me posicionar no espaço. Então, com certeza, concordo aí com a colocação. Que legal. E assim, agora vamos jogar as cartas na mesa aqui. O Tai Chi é o quê? Como que você definiria o Tai Chi? É dança, é luta? É uma luta em câmera lenta? Vai lá. A educação física tem uma saída fenomenal para as práticas como o Tai Chi, né? Que é chamar de prática alternativa. Putz, isso daí é uma saída perfeita, porque o que é a prática alternativa? É aquela, normalmente, que não se encaixa na lógica da sociedade ocidental. Então chamam a yoga de prática alternativa, né? O Tai Chi, o Qigong, várias outras coisas. Na prática, o Tai Chi, na história dele, ele é uma arte marcial. Ele nasce como um estilo de Kung Fu, um estilo de Wushu, né? Wushu é a arte da guerra. Então, as pessoas acham, às vezes, que Kung Fu é uma arte marcial. Na verdade, Wushu, que é o nome que se dá na China, né? É uma palavra que significa arte da guerra, ou arte de parar a guerra. Se a gente fosse traduzir para os nossos termos cotidianos, é uma arte marcial. E lá dentro da China, apesar da tradição ter várias semelhanças, você tem vários estilos diferentes de arte marcial. E o Tai Chi é um destes, né? Então, ele surge, de fato, século XVII, né? Ele surge no século XVII como um estilo de arte marcial, mas ao longo do tempo ele vai sofrendo transformações. Então, você pode encarar ele como arte marcial, uma luta, você pode encarar ele como uma meditação, você pode encarar como uma ginástica, pode encarar ele dentro da perspectiva da medicina tradicional chinesa como uma prática curativa. Quanta coisa. Não é uma dança, mas ele tem componentes muito, muito parecidos com a dança. A questão da circularidade, da continuidade dos movimentos, da expressividade, do uso de música. Então, ele tá num terreno um pouco fronteiriço, Tai Chi. Lembra um pouco até a situação da capoeira, né? A capoeira é um pouco de tudo, assim. É luta, mas também é dança, mas também é cultura, tem um componente religioso. O Tai Chi também, nas suas manifestações tradicionais, ele tem uma ligação com o taoísmo, com a filosofia chinesa. Então, é tudo junto e misturado. O Tai Chi originalmente é uma arte marcial, mas hoje ele é muito mais do que isso. Ô Samuel, ele se originou de alguma arte marcial chinesa ou alguém lá criou a partir... Eu acho que assim, provavelmente ele deve ter
adaptado isso de alguma arte marcial, mas teve assim um pai fonte do Tai Chi ou alguém que fez uma adaptação? Bom, a história das artes marciais na China é uma coisa assim escabrosa, né? Eles já tinham artes marciais sistematizadas muito, muito antes de, né? A China é uma coisa fora do comum. A gente esquece que... O Kung Fu, eu acho que lá por volta dos 4.000, 4.500 antes de Cristo, assim... Eles tinham coisas sistematizadas já, né? E a cultura marcial deles é muito forte, porque é um território que historicamente sempre teve muitas guerras, sempre foi muito fraturado e ao mesmo tempo com tentativas de unificar esse território. Então, a história da China é repleta de guerras e repleta de desenvolvimento de técnicas para a guerra. E então é difícil falar assim de qual estilo veio o Tai Chi, né? Eu teria que estudar mais profundamente, né? Mas tem alguns pontos de contato em todas as artes marciais chinesas que são as bases os fundamentos, né? As bases de perna, o uso de algumas armas, tudo isso tá relacionado. Mas em relação a ter um pai, o Tai Chi ele tem duas origens. Uma origem histórica comprovada, que é essa do século XVII, e ele tem uma origem lendária, que por muito tempo foi contada, né? A China ela tem uma tradição de ter muitos mitos para contar a origem de determinadas coisas. Nessa origem lendária, o Tai Chi ele é atribuído ao século XIII, como invenção de um monge chamado Shan Sanfeng, e esse monge ele teria tido uma inspiração enquanto observava a natureza. Ele viu um grou, que é uma espécie de garça, lutando com uma serpente na beira de um riacho. E o movimento desses dois animais lutando deu inspiração para ele em desenvolver um estilo de luta suave, que representasse essa circularidade do movimento da ave e da serpente. Agora, isso é um mito, né? É uma lenda, é uma história para explicar a filosofia do Tai Chi, vamos dizer assim. Na origem comprovada do século XVII, o pai do Tai Chi, entre aspas, é o Shen Wanqing, que era um ex-general da dinastia Ming. Foi uma dinastia que caiu ali no século XVII. E esse ex-general, depois que a dinastia Ming cai, ele desenvolve, né, essa nova arte marcial, esse novo estilo de Wushu, para treinar ali a região dele, a família dele, né, uma coisa mais restrita. E ele incorpora princípios da filosofia e da religião taoísta, né, para pensar a lógica a lógica corporal mesmo daquela arte marcial, chamada Tai Chi, né, e alguns conhecimentos do que hoje a gente chama de medicina tradicional chinesa. Então, aquela ideia dos meridianos, parecido com o que tem na acupuntura, né? Então, essa é a origem histórica. Depois do Shen Wanqing foi se dividindo, surgiram outras famílias, outros estilos, mas é mais ou menos aí que começa a coisa. Boa. Entendi. Quando eu vejo as pessoas praticando Tai Chi, eu vejo que existe uma sequência que vocês decoram, né, pra realizar, né? Tipo, no Karatê a gente tem os katas, né? Mas existe uma sequência que você decora e em cada aula vocês fazem essas sequências? Ou tem tipo um estilo freestyle, o cara pode ficar fazendo lá do jeito que ele quer? Se você vai treinar sozinho e você já tem uma experiência, um arcabouço, assim, já conhece muitos movimentos, é plenamente possível você ficar num estado de fluxo, sair fazendo os movimentos, ligando um no outro. Mas isso não é muito comum, né? O comum mesmo é o Tai Chi ele tem um perfil comunitário, de você treinar junto, treinar com outras pessoas, treinar no espaço público. Isso a cultura do Tai Chi hoje é essa, né? Ocupar uma praça, ocupar um parque, a areia da praia, fazer Tai Chi com mais 10, 15 pessoas. E aí a gente tem, né, essas formas, a gente chama de formas, ou taolus, ou aqui no Brasil muita gente do Kung Fu chama de kati, que é uma corruptela do kata japonês, né? Que são as sequências padronizadas de movimento. E aí tem vários níveis, tem as formas que são mais básicas, tem as formas que, né, já são mais complicadas, e normalmente a gente chama elas pelo número de movimentos que ela tem. Então, a forma, sei lá, a forma 108 tem 108 movimentos, a forma 16 tem 16 movimentos, a forma 8, que é de iniciante, tem 8 movimentos, rapidinho. E assim por diante. E o que diferencia as básicas das complicadas, assim? Fisicamente ela é mais exigente ou é só a extensão dela? Fisicamente tende a ser mais exigente, né? Tem algumas técnicas, alguns movimentos do Tai Chi que eles são combinações muito básicas de posturas de perna e de
movimentos de ataque ou de defesa com os membros superiores. Então essas normalmente elas estão nas formas mais iniciantes, é como se fossem formas que você treina para aprender os fundamentos. Agora, nas formas mais avançadas, você vai ter combinações de movimentos que são mais complexos. Como as formas de Tai Chi, elas são um shadowboxing, né? Aquela coisa de você estar lutando com o inimigo imaginário. Tá. Então, as formas mais complicadas, elas tendem a reproduzir situações de combate que são, desse ponto de vista da imaginação do inimigo que não tá lá, elas são mais complexas, elas têm um cenário. Então, você faz um movimento, agora ele tá vindo pela diagonal direita, agora eu passei por baixo de um segundo adversário, agora eu levantei e chutei o primeiro que tava levantando. Quando você consegue reconhecer a funcionalidade dos movimentos, que muitas vezes como a gente está acostumado com as formas de combate mais contemporâneas, a gente olha e fala, isso daí parece uma dança, isso daí não tem aplicabilidade. Talvez hoje nem tenha mesmo, se você for levar o pé da letra. Mas a tradição foi passando adiante essas formas de ataque e defesa, né? E mesmo que a gente não treine a aplicabilidade delas a fundo, todas elas têm uma aplicabilidade e elas estão fazendo alguma coisa. Então, um soco, uma defesa, uma projeção, um recuo, alguma coisa elas estão fazendo, né? Entendi. Então, Samuel, tem uma pergunta aqui, que é do Léo também, que ele queria saber como que chegou o Tai Chi no Brasil. Bora lá. Então, o Tai Chi, como a maioria dos estilos de Wushu, eles chegam no Brasil a partir dos anos 60, que é uma onda de imigrantes que vem da China, de Hong Kong, se estabelece aqui no Brasil, e alguns desses imigrantes, eles vêm com conhecimento avançado, muito avançado, ou até mediano, mas enfim, diferentes níveis de conhecimento de artes marciais tradicionais chinesas. E eles fundam escolas, começam a formar alunos, né, e vira uma bola de neve que hoje a gente tem milhares de instrutores, milhares de professores, vários mestres formados nacionalmente, de vários estilos no Brasil. Mas a gente tem a vinda de pessoas que sabiam fazer Tai Chi. Eu vou destacar e queria fazer uma homenagem, na verdade, que é o mestre Chan Kok Wai. Desculpa se eu pronunciei errado, porque eu não costumava falar o nome dele, só ler, né? Que era um mestre do estilo Shaolin do Norte, que fundou a escola Shaolin do Norte aqui no Brasil, com muitos alunos, formou muita gente, tem muita escola dele no país, e ele faleceu recentemente. Faleceu agora em janeiro, final de janeiro, se eu não me engano, meio de janeiro. E ele era um grande nome do Wushu no Brasil, e assim, a comunidade do Kung Fu tá em luto, né? E ele veio com conhecimento de Tai Chi do estilo Yang, que era uma das famílias tradicionais de Tai Chi que ele treinava lá. Então, por exemplo, ele foi uma das pessoas que introduziu o Tai Chi no país. Legal. Caramba! E assim, além dessa questão da imigração, a gente tem uma outra coisa que favorece o crescimento da modalidade no país, que é a própria história dele na China do século XX. Porque essas artes marciais chinesas, elas eram muito localizadas. Algumas eram mais populares, claro, mas no geral, cada região tinha a sua arte marcial, as suas famílias tradicionais que desenvolviam geração após geração aquela arte marcial. E muitas vezes, essas artes, elas eram restritas. Não era qualquer um que podia praticar. Você não podia chegar lá, muitas vezes. Às vezes ela era uma coisa daquela família, daquela cidade, só para pessoas de um determinado status social. Outras eram mais acessíveis porque se treinava exércitos com elas, mas variava muito, né? E o que acontece no século XX é que, no comecinho do século XX, a China começa a sistematizar mais essas artes marciais. Não vou falar que virou um esporte, mas no caminho para se esportivizar, no caminho para se tornar algo mais padronizado, algo mais difundido, para construir uma identidade nacional mesmo, para mostrar para o Ocidente, olha, existia uma imagem de que o chinês era um povo doente, um povo enfraquecido. Então, começa a se querer mostrar, olha só, nós não somos doentes, não somos enfraquecidos, a gente tem uma cultura rica, a gente sabe lutar, a gente tem algo a oferecer. Isso no comecinho do século XX, né? Depois da Revolução Comunista lá na China, nos anos 40, né, começa um processo de pegar essas artes tradicionais, e aí vale um parênteses aqui, né, rola uma divisão, né, alguns mestres, eles eram oposição ao regime que se instalava naquele momento, e eles vão para Hong Kong, ou fogem para outros países, né, até uma difusão do Kung Fu tradicional também foi por aí. Mas o que o governo comunista faz lá na China
partir dos anos 50 principalmente, é tentar pegar essas artes tradicionais e levar para dentro das políticas públicas, para dentro da universidade, esportivizar elas, transformar elas em políticas para a saúde, padronizar. Então, a gente tem um movimento de expansão da prática a partir do momento que ela se padroniza. Começa a surgir algo que a gente até hoje chama de um tai chi moderno, ou correto seria um tai chi contemporâneo, que é um tai chi simplificado, para se tornar mais acessível. E esse, na verdade, é o tai chi mais praticado no mundo, né? Esse tai chi simplificado tem milhões de praticantes, é o que eu aprendi, é onde eu comecei a me formar. Então são essas duas coisas, a imigração e também esse movimento de tornar essas artes marciais e o tai chi especificamente em algo esportivizado, em algo padronizado, simplificado, para promover a sua prática mesmo, ser mais acessível. Esse é o tai chi que aparece na mídia, né? Que a maioria vê. Normalmente sim, né? Mas o tradicional também ganhou muita força. Hoje não tem essa divisão. O tradicional, ele tá dentro do moderno, entre aspas, do contemporâneo. Tem um diálogo muito forte entre esses dois tai chis, né? O Samuel, você conseguiria, por exemplo, faz de conta que a gente vai pra China e tu vai lá numa praça e tem uma galera fazendo tai chi. Você consegue bater o olho e falar assim, esse aí é um estilo tal... Dá pra diferenciar os estilos de tai chi assim? Alguns dá sim, principalmente porque assim, eu não sou um extremo conhecedor de todos os estilos, né? Eu tenho conhecimento da minha formação, que é no tai chi contemporâneo, tai chi simplificado, e esse tai chi simplificado ele é muito baseado, principalmente baseado no estilo da família Yang, que é também um tai chi que se expandiu muito pelo mundo. E a característica desse tai chi da família Yang é ser um tai chi mais suave, mais circular, mais lento. Não necessariamente, tem movimentos rápidos, mas no geral ele é muito mais tranquilo, né? Tá. O tai chi da família Shen, que é lá do pai do tai chi, né? É um tai chi mais parecido com o que a gente reconhece como Kung Fu. Ele tem movimentos mais explosivos, embora ele também seja praticado de forma lenta. Mas ele é um pouco mais... Eu não sei como caracterizar, mas ele é um pouco mais forte, um pouco mais potente, vigoroso, um pouco mais né? vigoroso do que o Yang, né? E aí a gente vai ter as outras famílias tradicionais, que é a família Wu, Wu Hao, família Sun e outros depois que surgem menores, né? Batendo o olho, eu consigo, por exemplo, olhar e falar, isso daí é tai chi moderno. Isso aí é Shen. Isso daí, nossa, tá diferente. Será que isso daí é Sun? Eu consigo mais ou menos estimar. Caramba. Mas certeza mesmo só indo lá, praticando e conversando, né? E uma coisa que você comentou, né? Quando você falou aí da transformação, né, do Tai Chi quase como uma prática esportiva lá na China. E você me contou que, nem vou até na tua apresentação, que existe competição de Tai Chi. Me fala aí como que é esse negócio. Então, olha que maluquice, né? Porque nesse processo... São dois processos que acontecem. Um é transformar o Tai Chi numa prática para a saúde e numa política pública. Por isso que você vai ter as pessoas treinando nas praças, principalmente os idosos, porque é uma atividade de baixo impacto, mas todo mundo pode treinar Tai Chi. No mundo inteiro, não só na China, as pessoas estão nas ruas treinando Tai Chi. Mas você tem também um processo de tornar ele um esporte de apresentação. Então podemos pensar na mesma lógica do que a ginástica artística. Você vai, apresenta uma rotina, ela pode ser uma rotina compulsória, né? Que a compulsória é aquela que é padronizada, todos os competidores vão fazer a mesma coisa. E aí você avalia a precisão técnica, a expressividade, se ele teve desequilíbrio, se ele não teve desequilíbrio e assim por diante. E você vai ter também as rotinas que são chamadas opcionais. Em outros esportes também chamam de rotinas opcionais, que são aquelas coreografias que são criadas pelo atleta e pelo seu técnico, e normalmente elas são as de alto rendimento, que vão incorporar movimentos até que vêm de fora do Tai Chi, movimentos acrobáticos, giros, piruetas, equilíbrios bem difíceis, movimentos que exigem muita flexibilidade. Então é muito bonito, e esse Tai Chi esportivo ele tem se desenvolvido cada vez mais quando você compara os vídeos do que ele era nos anos 70, nos anos 80, com o que ele é hoje. Hoje ele é uma prática, assim, absurda de bem desenvolvida em todos os pontos de vista, técnico, estético, enfim, né? Agora só falta os outros países conseguirem encarar a China, porque a gente tem ali um clube ali que é a China, Malásia, Indonésia, aquela turma ali que manda bem, mas o resto ainda precisa correr para alcançar. Eu vou deixar um vídeo aqui das competições. O Samuel me mandou um vídeo, a coisa mais linda, mas assim, de tu ver, é emocionante, cara. Cara, eu nunca vi.
Cara, é muito bonito, Sensei. Tu vai pirar. E tem um do Samuel fazendo uma apresentação com uma espada, cara. Olha esse Espada. Eu falei, ali ele vai soltar um Hadouken, nesse vídeo ele vai entregar o jogo. Mas tem... Fala um pouquinho da utilização dessas armas no Tai Chi. É só espada ou tem outras coisas também? Não, tem várias. Assim, as mais populares é mãos livres, né? Sem equipamento, sem arma. E a espada, que é essa espada chinesa tradicional, compridinha, fina, né? Bom, tem vários tipos de espada, mas é que essa é a que a gente mais associa como espada tipicamente chinesa. É tipo um facão, mas ele é bem fino e mais longo, né? Mas tem facão, também tem facão, tem bastão, tem leque. Eu aprendi a fazer uma forma de leque uma vez, né? Porque leque, que da hora, cara. É bonito, cara. Leque é lindo, porque ele faz barulho na hora que você abre. Então você aproveita o próprio embalo do movimento e no finalzinho você deposita essa energia do movimento que tá ali passando pra tua última articulação, você joga ele na articulação do leque. E aí o leque abre sozinho praticamente, né? Ele faz prá a hora que ele abre, né? É bonito, cara. Eu sou apaixonado. Que legal, cara. Legal mesmo. E a gente vê, né? É muito comum quando você vai ver aqui em Santos, onde eu moro, né? Na praia, como eu tava conversando com o Samuel também antes, tem um grupo que faz Tai Chi e você vê muitos idosos, né? Por que a gente não vê tanto pessoal novo fazendo Tai Chi, né? Olha, eu vou puxar a sardinha, né? Preconceito. É preconceito. Né? Eu também acho que é, cara. Porque quem olha de fora fala assim, putz, nossa, é lento. É lento, tá? Não vou mentir, é lento mesmo. Os campeonatos demoram, assim. A gente sempre atrasa quando tem campeonato pra... Quer dizer, eu não vou mais em campeonato, mas até hoje deve atrasar, né? Termina tarde da noite. Porque cada rotina é de 3, 4, 5 minutos. Não é uma apresentação rapidinha. Mas é lento, né? É algo que exige muita atenção, muita concentração. É uma prática, de certa forma, meditativa também. A curva de aprendizado, ela demora. Ela não é rápida, né? Você precisa praticar muito. E às vezes a pessoa mais jovem, ela, até pela natureza da nossa cultura, ela tá habituada a algo mais agitado, a algo que exige mais, né? Que, nossa, vou suar, vou fazer força, também, né? Rápido, tal. E o idoso, ele tá muito presente no Tai Chi justamente pela acessibilidade da prática. Como é uma prática sem impacto, com movimentos, no geral, lentos, e que ela pode ser adaptada em vários níveis de dificuldade, você pode fazer o Tai Chi praticamente em pé. Você não precisa nem flexionar demais o seu joelho, você não precisa dar grandes passadas na tua base, né? Um idoso, por exemplo, um idoso que está se recuperando, já se recuperou, voltou a andar, mas teve uma fratura, muito inseguro, um idoso com problema de equilíbrio. Nem precisa ser idoso, né? Alguém que não pode fazer outra coisa, vai poder fazer o Tai Chi. Raramente vai ter alguém que não pode fazer o Tai Chi. É uma prática muito acessível, né, cara? E barata, né? Porque não precisa de equipamento, precisa de um espaço aberto só. Que legal, legal. E você tava falando, né? Eu tava dando uma pesquisada com relação aos benefícios do Tai Chi. E, gente, o Tai Chi, ele tem muito artigo estudando Tai Chi, muito. Se você colocar Tai Chi no PubMed, você fica doido, principalmente grupos, né, de pesquisas da China, que desenvolvem bastante estudos com o Tai Chi. Eu peguei algumas revisões sistemáticas, que eu vou deixar aqui no link da pesquisa, só para vocês terem uma ideia, né? Ele comentou ali, o Samuel comentou do equilíbrio, né? Eu peguei algumas revisões um pouco mais recentes. Então tem uma revisão que pegou vários estudos de Tai Chi com desfecho lesão e queda. E comparado com os outros grupos, o Tai Chi ele tem uma redução de 43% nas lesões e 50% nas quedas. E quando a gente vai pensar, né? Aí, pensando nos idosos, é uma porcentagem boa, né? 50%. Pô. Tem muito trabalho associando com o Tai Chi como terapia complementar para tratar depressão, ansiedade, estresse, né? E aí muitos artigos sempre estudam Tai Chi e já colocam yoga, meditação, porque ele também está envolvido, né, nesse lance de ser uma prática autocontemplativa, né? Tem um artigo que eu achei muito legal, que eles pegaram exercício aeróbio e o Tai Chi. E eles queriam ver se o Tai Chi tinha algum efeito sobre a glicemia para ajudar indivíduos com diabetes do tipo 2. E olha que legal, quando compara o exercício aeróbio com o Tai Chi em diabético do tipo 2, não tem diferença, cara. Então o Tai Chi pode ser usado para controlar a glicemia, né? Eles avaliaram pela glicemia e pela hemoglobina glicada. Né? Porque eu penso assim, né? Às vezes a pessoa
é o preconceito que o Samuel falou. Ela olha o Tai Chi e fala, pô, esse negócio mó lento, cara. Não deve adiantar. E dá a impressão que não exige nada do corpo, né? Assim, olhando cara, de fora, você fala isso. Mas tem uma coisa que é característica no Tai Chi, que olhando de fora, se você não prestar atenção, você não percebe, que é a exigência com os membros inferiores, principalmente. Então, o Tai Chi, ele é, assim, ele tem muito tempo seguido na prática de contração isométrica, contração excêntrica, então a gente está sempre segurando a postura ali, por exemplo, em uma perna só, para mexer lentamente a outra perna e preparar a próxima base. Tá. Então, assim, você tem que conseguir tirar um pé do chão. Vamos supor aqui, eu tô baseado na minha perna esquerda. Tô com o joelho flexionado, não precisa ser um ângulo muito, muito fechado, assim, mas levemente flexionado. Tô com uma retroversão de pelve, né? O clássico quadril encaixado que se fala nas academias aí. Sim. E tô, né, com contração glútea, meu quadríceps ali tá contraído, tô controlando onde que tá o centro de pressão na sola do meu pé. Então tudo isso tá ativando a musculatura dos meus membros superiores e eu tenho que estabilizar, equilibrar enquanto meu outro membro inferior tá no ar para encostar sem colocar peso o pé lá na frente antes de transferir meu peso. Então, esse gesto, no começo, ele é muito difícil de fazer. A gente está sempre no estado de contração, está sempre ali, né, com uma contração consciente, né, com a musculatura dos membros inferiores ativados durante a prática. E isso eu acho que exige mais do que as pessoas imaginam. Quando elas estão de fora, parece que não exige, mas uma vez que elas vão fazer, elas percebem que exige bastante, né. Quando o indivíduo ele vai fazer o Tai Chi e ele vai evoluindo, ele vai conseguindo fazer, como você falou, algumas tarefas que tem alguma exigência um pouco maior, né? Existe aí dentro um tipo de graduação, tipo, como que o professor dele, o instrutor, sabe que falou agora ele pode fazer, sei lá, forma 115 agora, vai. Tipo, ele faz exame de faixa pra passar de graduação? Em que momento que ele fala assim, agora eu vou tentar fazer uma forma mais difícil? Vai variar, eu acho que varia. No geral, não, até onde eu conheço, pelo menos na minha experiência com escolas exclusivamente de Tai Chi no Brasil, não tem muito sistema de faixa. O sistema de faixa, às vezes, ele vem de uma escola de Kung Fu, né, que tem o Tai Chi como uma prática adicional dentro. Então a pessoa, eu treino Shaolin do Norte, eu treino Louva-a-Deus, que são os estilos de Kung Fu, e treino Tai Chi. Aí eu sou faixa tal no Louva-a-Deus, mas tô treinando Tai Chi. Agora, no geral, lugar que só tem aula de Tai Chi não trabalha com graduação. Não quer dizer que não exista, provavelmente existe escola de Tai Chi com graduação, mas normalmente é pela experiência do aluno mesmo. Porque é uma prática em grupo, é uma prática comunitária. Então, você costuma ter, eu tenho a turma de iniciante, eu tenho a turma intermediária, eu tenho a turma avançado. Mas o avançado, ele pode ir lá no iniciante treinar junto, não tem muita... os fundamentos são os mesmos. Você convida o seu aluno, por exemplo, se tem um aluno que está iniciante, você vê que ele está dominando bem as formas dos iniciantes. Aí você convida, ele fala, você pode vir na turma do intermediário. Acho que vai da sensibilidade do professor. Nunca vi ter exame de Tai Chi. Talvez tenha, mas é da minha experiência, né? Da minha formação, eu nunca vi ter exame Samuel, de Tai Chi. No Brasil existe pizza de sushi. Certeza que deve ter exame de Tai Chi. Deve ter. Provável. Uma coisa que você comentou também, com relação à parte do preconceito, né? Isso eu não consigo entender mesmo. Porque eu vejo o Tai Chi e o Yoga muito próximos, cara. Assim, na essência eles são muito próximos. Eu acredito, né? Que aí, assim, agora eu tô falando porque do meu lado eu tenho bastante experiência com Yoga e pelo que você fala do Tai Chi, assim, né? São bem parecidos, assim, algumas propostas. São próximos, né? E o Yoga tem... As pessoas mais jovens já se atraem, né? Vão fazer, vão praticar, né? Teve uma época que ficou na moda, apareceu na televisão, né? E eu acho que seria justo Tai Chi também, né, entrar nessa onda aí, né? Então, eu acho que tem a ver um pouco com a figura do idoso, pra falar a verdade. Foi muito associado com o idoso, porque ele foi realmente divulgado como uma política de saúde pros idosos. Então isso ficou muito marcado no Tai Chi. Quando veio pro Brasil, ficou muito marcado isso. O Kung Fu é pro jovem, né? Os outros estilos, né? É pro jovem, e o Tai Chi é pro idoso. Mas ele tem a semelhança com a Yoga no sentido de as duas serem práticas com foco na
consciência corporal, na respiração, com uma contração muito, muito consciente, você prestar atenção em cada segmento do teu corpo, tudo isso está presente. Mas o Tai Chi ele é mais dinâmico no sentido em que os movimentos são circulares, contínuos, um movimento vai ligando no outro, por isso parece dança, e ele é marcializado, coisa que a yoga não é, né? Ah, sim, isso é verdade. Mas eles realmente são parecidos, e eu acho que o que faz com que as pessoas não façam tanto Tai Chi quanto fazem yoga é a questão do preconceito mesmo. E, Samuel, eu quero começar a praticar. O nosso ouvinte aqui também se animou. Como que a gente faz? Você tem alguma dica pra gente? E eu quero mesmo, falei pro Samuel, eu quero começar a fazer Tai Chi. O que você me dá de dicas? Ó, eu acho que são 2 dicas que eu vou dar, hein? Uma mais existencial e outra mais prática. Então, a existencial, eu acho que ninguém mais tem coragem de falar isso, mas eu vou falar. Antes de fazer Tai Chi, tenta pensar por que você quer fazer. Porque as artes marciais chinesas, e na verdade muitas práticas orientais sofrem com esse problema, que elas chegaram de uma maneira muito mistificada no Brasil. Então tem até um autor das ciências humanas, que chama Eduardo Said, ele tem um termo que chama orientalismo, que é quando a gente aqui do Ocidente inventa um Oriente que não existe. Então tudo que vem do Oriente é mágico, é misterioso, tem um segredo que ninguém mais conhece. Então, algo muito comum para quem dá aula de Tai Chi é receber alunos assim, olha, eu tô me recuperando de um câncer e eu vim fazer Tai Chi pra melhorar meu tratamento. Eu tenho depressão e eu vim fazer Tai Chi pra curar minha depressão. Claro que o Tai Chi, assim como outras práticas corporais, ele vai ajudar em qualquer questão de saúde, junto com um tratamento médico, farmacológico, com acompanhamento apropriado. Mas tem muita gente que transfere pro Tai Chi, por uma mera questão de imaginação, como se o Tai Chi fosse a coisa mais, assim, mágica, que vai resolver todos os problemas. Milagrosa. Né? Milagrosa. E não é. Ele é uma prática como outra qualquer, ele é uma prática do corpo, ele tem as suas características culturais, mas ele não vai fazer mágica com ninguém. Então, e aí muitas vezes a pessoa se frustra, porque é uma prática exigente, é uma prática muito intelectualizada, até pela origem dela, que era uma origem é uma prática que exige um pouco de estudo, um pouco de paciência. Você precisa estar prestando atenção em muita coisa ao mesmo tempo, na respiração, na posição dos segmentos do corpo, onde está seu centro de pressão no pé, olha, que posição que a tua pelve tá, como que tá teu pescoço, nossa, e vai indo, né? E as pessoas às vezes se frustram, não têm paciência e caem fora. Então, primeira coisa, examina, por que eu quero aprender Tai Chi? Esse é o primeiro passo. É um motivo que vai me fazer feliz? Né? Qual é o objetivo? Eu quero legitimamente aprender Tai Chi ou eu quero buscar uma solução que não vai estar no Tai Chi? Então essa é a primeira coisa. E a segunda prática é assim, procure um lugar, de preferência, que saiba ensinar Tai Chi de verdade. Porque o que acontece? Eu falei, né? Em muita academia de Kung Fu, ele é colocado como uma prática secundária. E aí, o professor ali, ele tem toda a formação, é faixa preta no estilo de Kung Fu, estudou por décadas, mas ele aprendeu um exercíciozinho de Tai Chi, e aí, para ter acesso a essa fatia do mercado na academia dele, que totalmente justo, não tô sendo contra, acho que faz parte, né? Ele fala, aula de Tai Chi. Mas ele não sabe ensinar Tai Chi exatamente. E às vezes ele ensina de uma maneira equivocada. Então, procurar algum lugar que seja exclusivamente de aula de Tai Chi, se tiver na tua cidade, e que esse lugar, de preferência, ele seja ou federado, né, a Confederação Brasileira de Kung Fu, ou a federação estadual que representa ela, ou alguma sociedade tradicional de Tai Chi Chuan, e tem várias, normalmente vinculadas às famílias, a sociedade da família Yang, a sociedade da família Shen. Essas seriam as minhas dicas de segurança, assim, para você buscar alguém que seja especializado em Tai Chi. Não encontrei um lugar especializado em Tai Chi? Não tem problema, eu vou numa academia de Kung Fu que tem a prática de Tai Chi e essa academia também seja um lugar seguro, com profissionais federados de preferência, que tenham uma formação e tudo mais. Mas porque tem todas essas práticas orientais, elas têm muita... Justamente por causa dessa mistificação, elas acabam tendo alguns... Não são muitos, não, mas tem alguns picaretas espalhados, né? Sempre. Então, eu já vi um professor de Tai Chi, claro que não vou citar nome, nada disso, mas nem conheci ele pessoalmente, só via de longe. Mas que eu acompanhava as aulas dele de longe, porque ele dava aula perto de onde eu morava. E as aulas dele não tinham Tai Chi, assim. Ele sentava com o aluno no colchonete, ficava fazendo treino de respiração, fazia umas posturas que não eram do Tai Chi, né?
E eu assisti inteira a aula dele de Luna e falava, cara, esse cara não tá fazendo Tai Chi, ele tá fazendo outra coisa, mas ele tá falando que é Tai Chi. Ele pode estar enganando os alunos, sei lá, né? Sim, Então, sim. Minhas 2 dicas são essas. É a pizza de sushi isso aí. A pizza de sushi. Uhum. Porque quando você falou, né, eles têm umas federações, umas associações, né, vinculadas a essas escolas, eles certificam esses professores, então por isso que você fala que é mais garantido, né? Eles passam por algum tipo de avaliação antes de dar aula, assim? Normalmente, para você ser um instrutor ou um professor dessas sociedades tradicionais, ou mesmo da Confederação Brasileira, como é o meu caso, você tem que fazer um curso de formação. Tá. Eu não lembro quantas horas teve meu curso, que eu fiz faz tempo, mas foi um curso que durou o ano inteiro. A gente fazia... Era um final de semana por mês e era 8 horas no sábado, 8 horas no domingo, 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, né? 16 horas por mês. Bom, enfim. Ou seja, era um curso grande, né? E a gente tinha todo um processo de avaliação, de filmagem, tinha que mandar os vídeos, tinha que fazer registro, tinha que escrever um TCC. E normalmente essas sociedades tradicionais também tem isso, tem todo um processo formativo para te certificar. Você é avaliado, você tem que passar num exame final. Então, isso garante que você vai estar, pelo menos, dentro do minimamente aceitável para o que é o Tai Chi realmente, não numa... Porque eu vou dar um exemplo. É uma prática suave, é uma prática sem impacto, com certeza. Agora, você vai ter determinadas posturas, principalmente de membro inferior, que se você fizer errado, do ponto de vista crônico, você pode ter uma lesão ligamentar, assim. Você pode ter uma tendinite, você pode ter um desgaste no teu joelho. Então, por exemplo, eu falei do centro de pressão no pé. O Tai Chi, quando a gente tem que espalhar bem, né, a planta do pé no chão, mas a gente tem que manter esse centro de pressão do meio para trás. Se você começa a jogar o centro de pressão para a ponta do pé lá na frente, para os dedos, você sobrecarrega teu joelho. E a gente está falando de posturas que são sempre com o joelho flexionado. Bom, uma aula não dá nada, 2 aulas não dá nada. 1 ano treinando desse jeito, o seu joelho já faz barulho de areia, né? Então... Aumenta bastante compressão na patela, né? E por isso que tem que ter o professor, né? Porque no começo a gente vai errar isso, né? Mas a pessoa que tá habilitada, ela vai saber te corrigir isso com o tempo, né? E uma dúvida rápida aqui. Faz de conta que o nosso ouvinte, ele quer virar professor de Tai Chi. Aí ele tem que praticar e fazer esse curso que você falou? Sim, acho que começa a prática. Olha, isso que é o legal do Tai Chi, né? Você... Não é apesar da curva de aprendizado ela ser mais lenta, uma vez que você vê que gosta mesmo da coisa, você pega os fundamentos até que rápido, né? E às vezes é até bom pro iniciante já fazer em paralelo com a prática dele um curso de formação de instrutor, porque tem vários níveis, tem cursos básicos de instrutor. Legal. Então, por exemplo, você faz um curso de curta duração, assim, eu quero aprender em detalhes a forma 8, 16 e 24, que são as mais básicas, que mais praticadas no mundo inteiro. Tá. Bom, tô praticando ali há 6 meses, gostei de Tai Chi, começa o curso, cara. Não tem faixa, não tem gradação. Faz o curso, você vai melhorar a tua prática, né? E vai ser mais um instrutor qualificado aí pra agir. Boa, show. Isso aí. Boa, quem sabe em 2022 eu não me torne um praticante de Tai Chi, hein? Vamos ver, eu tô animado. Eu quero ver, hein? Essa conversa me animou mais ainda. Aí eu vou lá fazer uma aula também. Ai, boa, vamos fazer. A gente filma e coloca no Insta do 4 de 15 aí. Fala, agora... Aí a gente vai falar assim, ei Yuri, sabe soltar Hadouken? Fala, não, aí eu vou fazer igual o Samuel. É brincadeira, não sei não. Aí chegar em casa, pá, Hadouken pra todo lado. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Samuel, quero agradecer muito a tua vinda aqui de novo pra falar sobre esse tema. Esse podcast ficou fantástico, muita informação legal. Obrigado mesmo. E vou deixar um espacinho agora pra você divulgar teus trabalhos, teus projetos, suas redes sociais, como que faz pro pessoal entrar em contato com você. Fica à vontade que o espaço é teu. Bom, obrigado Yuri, obrigado Gilmar pelo convite. Muita coisa pra falar, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma geral assim no que é o Tai Chi. Fiquei muito feliz de estar aqui de novo. Sempre um prazer conversar com vocês. Olha, quem quiser saber mais sobre Tai Chi, ficou com alguma dúvida, pode mandar um e-mail pra mim no samuelrs.unicamp@gmail.com. Fiquem à vontade, tá? Ou quem quiser conversar comigo nas redes, pode procurar por Corpo Podcast, tudo junto, que era o meu projeto de podcast que eu fiz sobre educação física, e manda uma mensagem por lá,
Se quiser também conhecer esse meu projeto, que já acabou, mas modéstia à parte, eu gostei muito de fazer. É um projeto bacana. Bom. E podem me conhecer por lá também. Mas fico aí, sempre à disposição para novas conversas. Esse podcast já vai ser indicação pra minha aula de lutas, hein, mano? Já vou usar. Boa, então, ó, já deixa um recado pros seus alunos aí, então, Sensei. No final. Certeza. Galera, amanhã tem prova. Amanhã tem prova. Amanhã tem prova de Tai Chi. Quem errar o nome da pronúncia do pai do Tai Chi, 0. Pra moral. Muito bom. Então, ficha técnica deste programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, Gilmar Esteves e Samuel Ribeiro. A produção da pauta foi feita pelo Samuel Ribeiro. E as perguntas aí dos nossos ouvintes do grupo do Telegram. A edição foi feita por Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega. E as vozes da introdução são dos nossos queridos Diogo Bob e Marlos Sanuto. E esse podcast tem o apoio da Centauro e também da nossa amiga Karina Shinzato. E você pode ser uma apoiadora também, como a Karina, acessando lá o nosso Apoia-se. Um abraço pra você, arrume sua coluna e até o próximo episódio. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, até a próxima, gente.